mastectomia radical, que é a cirurgia tradicional de câncer de próstata. Ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Do aprendizado da cirurgia laparoscópica, do aprendizado da anatomia, fazendo com que a cirurgia se torne mais efetiva com menos efeitos remidos dos pacientes, sangramento, disfunção erétil, incontinência urinária. Muita gente tem aquela preocupação que vai fazer uma cirurgia, vai sofrer, vai doer. A gente tenta minimizar isso ao máximo. Técnica antisséptica normal, como qualquer cirurgia, né? Esse paciente é um paciente de 54 anos que fez o diagnóstico por alteração dos exames de rastreamento, que são toque retal e PSA. E no diagnóstico, né, dessa alteração, ele descobriu um câncer de próstata. E no caso dele, se determinou como sendo uma doença agressiva de grau 3 de agressividade genética. A gente está vendo aqui o preparo da prostatectomia radical, que é a cirurgia tradicional de câncer de próstata. Ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Do aprendizado da cirurgia laparoscópica, do aprendizado da anatomia, fazendo com que a cirurgia se torne mais efetiva com menos efeitos remidos dos pacientes, sangramento, disfunção erétil, incontinência urinária. Muita gente tem aquela preocupação que vai fazer uma cirurgia, vai sofrer, vai doer. A gente tenta minimizar isso ao máximo. Técnica antisséptica normal, como qualquer cirurgia, né? Esse paciente é um paciente de 54 anos que fez o diagnóstico por alteração dos exames de rastreamento, que são toque retal e PSA. Pessoal, vou voltar aqui né, para poder colocar as etapas para vocês, tá bom? Tradicional radical, que é a... Então, anotem aí. Anotem aí no caderninho de vocês. A cirurgia. Como é o nome da cirurgia? Prostatectomia. Prostatectomia. Vocês vão ter aula ainda sobre isso, tá? Radical. Por que ela tem esse nome? Esse sufixo aqui, gente, ectomia, ele significa retirada, tá? Então, ectomia significa retirada. Próstate, né? Essa parte inicial aí do nome, o prefixo do nome, ela quer dizer o quê? Quer dizer próstata, ou seja, vem de glândula prostática. A glândula prostática só existe no sexo masculino. Ela é uma glândula que se situa abaixo da bexiga, certo? Ou seja, o homem, ele também possui uma uretra prostática, né? Não tem só a uretra peniana, não se situa apenas no pênis, e também tem essa uretra prostática. O que é que acontece? Essa glândula, ela pode sofrer alterações, ou seja, ela pode sofrer uma hiperplasia, que é um aumento da próstata, ou ela pode sofrer um câncer, por exemplo, né? Um tumor prostático pode surgir. Então, as indicações cirúrgicas são nesses dois casos. Ou no tumor prostático, ou no caso, quando a glândula cresceu, ou seja, quando ela aumentou de tamanho, né? E pelo esse aumento de tamanho já é indicativo de cirurgia, tá bom? Então, o nome da cirurgia prostatectomia radical. Anotem aí para a gente continuar. Ivoneide, eu perguntei agora há pouco, os colegas falaram sobre o áudio, disse que estava bom,
né? Talvez seria ideal você sair da reunião e entrar novamente para o seu áudio melhorar. Talvez seja isso, tá? Sim, Sterlane, vou voltar aqui então. O que é que eu estava falando? Aqui é um vídeo, ok? Que eu vou colocar para vocês sobre os detalhes da cirurgia. O nosso tema da nossa aula de hoje é sobre tempo cirúrgico. O que é que eu estou querendo dizer? Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, esse vídeo, ele trata-se de uma cirurgia, ó, olha o nome aqui em cima, ó, prostatectomia radical. Esse sufixo aqui, ectomia, significa retirada. Retirada de quem, professor? Da próstata. Então, retirada da próstata. Existe esse outro termo que vem junto da palavra prostatectomia, que é o procedimento cirúrgico, chamado radical. Por que é radical? Porque é retirada a próstata inteira. De uma forma completa, a glândula é retirada. Então, por isso, recebe o nome de prostatectomia radical, tá? Então, voltando aqui, Ivoneide, seja bem-vinda novamente. Esse vídeo, gente, trata-se de uma cirurgia da próstata. Recebe esse nome de prostatectomia radical. Em nomenclatura cirúrgica, o sufixo ectomia, ó, da palavra prostatectomia, significa retirada. Então, retirada de quem? Da próstata. Radical é um termo que é usado em muitas cirurgias. Quando você vai retirar uma glândula ou um órgão por completo, ela recebe esse nome de radical no final, tá? E vem sempre com o sufixo ectomia. Poderia ser, por exemplo, uma esterectomia. Esterectomia radical seria o quê? A retirada do útero e os seus anexos, ou seja, as glândulas que estão próximas ali do útero, ou seja, as trompas de Falópio, os ovários seriam retirados no caso da esterectomia radical. Na prostatectomia radical, ela é retirada a glândula por si só e algum tumor que tiver anexo a essa glândula. Então, por isso chama-se prostatectomia radical. É preservada a bexiga, tá? Se no caso, por exemplo, o tumor já tiver invadido a bexiga, infelizmente tem que se retirar a bexiga também desse paciente, tá? Ou parte dela, né? Mas no caso da bexiga, propriamente falando, não retira-se parte dela, por ela ser uma membrana, um sacozinho elástico, né, que a gente chama assim, ela não dá para retirar só um pedaço, tem que tirar ela toda, né, porque, infelizmente, não dá para retirar só apenas uma parte dela. Então, gente, aqui é um vídeo que eu trouxe para vocês para explicar aí a nossa aula. O nosso tema é sobre tempo cirúrgico. Trata-se de uma cirurgia, como eu já falei, de uma prostatectomia radical. Preste bem atenção nos detalhes. Vai ter a parte da antisepsia cirúrgica, que é quando tem um preparo do cirurgião, do técnico de enfermagem, que vai ser o instrumentador, de toda a equipe que vai ficar envolvida no procedimento cirúrgico propriamente dito. Então, atenta-se aos detalhes. Nessa imagem aqui, que está pausada no momento, ela é justamente a parte da anestesia, tá? Então, esse procedimento aqui, a médica, que é essa daqui, ó, ela está fazendo uma antisepsia do local, certo? E vai ser feito o quê? Vai ser feito a injeção aqui na região dorsal do paciente. Que injeção vai ser essa, gente? Vai ser a injeção raquidiana, né? Um procedimento anestésico que é injetado diretamente aí na membranazinha que fica na coluna vertebral, tá bom? E aqui está a bandeja, ó, com material cirúrgico que vai ser necessário, né? Para poder fazer a antisepsia, vem uma pinça, vem as gases, utiliza-se o álcool, né? O álcoolzinho estéreo, então o polvidine para poder fazer uma antisepsia. E em seguida pega-se uma agulha de raquianestesia com um anestésico que introduz ali entre a dura mater e a pia mater, né? Que são as membranas que revestem o nosso sistema nervoso. Mas nesse caso aí, na nossa coluna vertebral, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui ao vídeo, essa parte aí da anestesia. A cirurgia tradicional de câncer de próstata
ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Do aprendizado da cirurgia laparoscópica, do aprendizado da anatomia, fazendo com que a cirurgia se torne mais efetiva com menos efeitos temidos dos pacientes, sangramento, disfunção erétil, incontinência urinária. Muita gente tem aquela preocupação que vai fazer uma cirurgia, vai sofrer, vai doer. A gente tenta minimizar isso ao máximo. Técnica antisséptica. Bem, pessoal, essa parte aqui que eu pausei, ela trata-se da antisepsia cirúrgica, ou seja, é da parte onde o profissional, no caso o cirurgião, o auxiliar, né, do cirurgião, que é um médico também assistente, e mais a instrumentadora cirúrgica, né? Uma cirurgia prostática, gente, geralmente vai envolver de 3 a 4 profissionais na própria cirurgia. Geralmente um médico cirurgião, 2 assistentes, né, médicos, né, geralmente residentes de medicina, e mais uma instrumentadora cirúrgica, né, que é uma técnica de enfermagem. Por fora dessa área cirúrgica fica a circulante, que é aquela pessoa que vai pegar o material necessário, se precisar de um fio de sutura, por exemplo, se precisar de um esparadrapo, de um micropore, de uma outra coisa estéril lá que está precisando no momento da cirurgia. Geralmente não é para poder pegar nada no momento da cirurgia, mas pode acontecer de precisar de um fio a mais, né? Tudo acontece ali no momento mesmo da cirurgia. Mas a questão do material, a gente deve prover os materiais antes da cirurgia para quem vai ficar de circulante, tá? No estágio, quando vocês estiverem aí comigo, vocês vão prestar bastante atenção nesses detalhes. Cada cirurgia tem um material específico, e é isso que eu vou passar para vocês. Então, aqui nessa parte de cirurgia prostática, o preparo inicial é justamente esse. Entrou lá no vestiário, o médico já está com a roupa do centro cirúrgico, a roupa privativa, que no caso vai ser essa roupa azul que vocês vão ver no vídeo. Geralmente a gente usa lá no estágio uma roupa verde, mas é do mesmo detalhe aí dessa roupa, tá? Para quem vai estagiar no HGV é igualzinho essa roupa que vai ter no vídeo aqui, tá bom? Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Vai se preparar para quê, professor? Ele está fazendo antisepsia cirúrgica, ou seja, um procedimento chamado degermação das mãos e antebraço e cotovelo, tá? Esqueci o cotovelo aqui, quem quiser pode acrescentar aí, e cotovelo, tá bom? Dos profissionais, que profissionais são esses? Na medicina, o cirurgião, o residente e o médico assistente. Na enfermagem, nós temos o instrumentador cirúrgico. Ah, professor, e os outros, o que é que fazem? Os outros fazem um procedimento padrão, que vocês já devem ter feito aí no módulo 1,
que é a higienização das mãos. Vocês já devem ter visto. Então, higienização das mãos, quem faz? O anestesista, o circulante, o enfermeiro assistente, o enfermeiro administrativo e todos os profissionais que estão dentro do centro cirúrgico devem sempre higienizar as mãos, ok? Já no caso, gente, da antisepsia cirúrgica, vai ter um momento que vocês vão vendo a circulante pegando uma compressa e derramando, né? Vamos dizer assim, melhor para vocês entenderem. No local da cirurgia, ou seja, região abdominal e pélvica, o antisséptico, né? Que é o que no caso nós utilizamos dois lá no centro cirúrgico. Tem a clorexidina e tem o PVPI, que é o mesmo povidine, tá? Então, clorexidina e povidine são dois antissépticos utilizados para a realização dessa sepsia cirúrgica, ou seja, para diminuir a microbiota residente no local, né, que fica na nossa pele. Então, ela serve justamente para isso, para evitar a infecção, para ter um preparo cirúrgico do ponto de vista biológico melhor. Então, tem essas condições aí que a gente tem que obedecer essas regras, principalmente por conta da CCIH, que é o controle, né, das infecções hospitalares dentro do hospital. E lá dentro do centro cirúrgico, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões aí. Então, primeiro, lembre-se sempre, vai ter essa primeira etapa, que é o preparo para a cirurgia. Que preparo vai ser esse? A antissepsia, tanto do profissional, quanto também do cliente, ou seja, do paciente que vai ser cirurgiado, ok? Então, termine aí de copiar para a gente continuar, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tá todo mundo ouvindo direitinho aí? Professor, Oi. tem como o senhor repetir bem aí o nome dos dois antissépticos que coloca? Sim. Eu vou colocar aqui, tá? Vou escrever Tá aqui bom. que fica melhor para vocês. Antisséptico. Clorexidina e PVPI. É o mesmo povidine. Clorexidina e PVPI, que é o mesmo povidine, tá? Então, esses dois antissépticos, nós temos um antisséptico alcoólico, clorexidina alcoólica e clorexidina degermante. Tudo quando vai iniciar a cirurgia, a gente faz com degermante. Quando já vai começar o procedimento estéreo, aí a gente utiliza o antisséptico alcoólico, ou seja, nós da enfermagem vamos usar sempre só o degermante. Quem vai utilizar o antisséptico, por exemplo, a clorexidina alcoólica, quem é que vai usar? Quem vai utilizar nesse caso só é o cirurgião. Ele mesmo é que vai fazer a antisepsia lá no momento que ele vai fazer a cirurgia, tá bom? Por isso que vem uma pinça chamada Sharon, que é uma pinça grande, que a gente coloca lá com as gases, né? E vem uma cubazinha redonda, e o circulante coloca, né, a clorexidina alcoólica. Mas isso só depois de uma prévia, né, desinfecção aí, antisepsia com um degermante, que pode ser a clorexidina degermante ou povidine degermante, tá bom? Então anota esses dois nomes aí desses antissépticos aí para a gente continuar. Povidine pode ser usado em ferimentos? Não é um indicativo. Por quê? Porque ele retarda a cicatrização. Porém, digamos que uma pessoa, né? Vou dar o exemplo aqui do professor que sofreu um acidente um dia desse. Por que colocaram povidine no meu ferimento? Porque o local onde eu caí foi próximo a um esgoto e acabou, né, lesionando a região do tornozelo, né? E aí o médico lá, ele resolveu colocar o PVPI, o povidine.
Por quê? Porque ele é um excelente, né, desinfetante. Você não vai simplesmente limpar só com soro um ferimento que pode ocasionar uma infecção, né, que infelizmente acabou ocasionando mesmo assim. Então, o Povidone ele pode ser usado sim em ferimento, mas isso depende do ferimento. Se for uma lesão que não envolveu, né, nenhum outro tipo de situação que possa vir a ter uma infecção, aí não precisa ser utilizado, pode lavar só com soro normal. Agora caiu lá no esgoto, né, caiu um local que tinha muita terra, tinha muita poeira, lama, aí sim, você tem que usar um degermante, por quê? Era um local contaminado, né? Então, nesse caso aí, você tem que utilizar um desinfetante para poder desinfeccionar o local e evitar que essa pessoa venha a ter uma infecção. O médico ainda passa um antibiótico, né? Para poder evitar que essa pessoa tenha uma infecção. Mas, respondendo à pergunta, ele pode ser usado sim, tá? Ele pode ser utilizado. Mas, porém, quando já está, isso aí é só lá no hospital. Em casa, você não utiliza mais. Isso aí é só lá para limpeza, lá no hospital, quando vai estruturar, quando vai fazer ali aquela sutura, né, uma pequena cirurgia, aí é utilizado. Mas em casa, vocês não podem utilizar nem o Povidone, nem a clorexidina. Isso, a clorexidina ela pode ser alcoólica ou pode ser degermante. Por que eu estou falando alcoólico e degermante? Degermante, gente, é como se fosse um sabão. Então, é uma clorexidina no formato de sabão, como vocês estão vendo na imagem, ó, fazendo espuma. E a alcoólica, ela não espuma, ela não degerma, ou seja, ela não faz esse procedimento aí de espécie de sabão. Ela é da forma alcoólica. Como o álcool, por exemplo, ela tem álcool na sua composição, tá? Então, ela não vai ensaboar o local. Já ela no formato degermante, ela ensaboa, ou seja, ela forma essa espuma aí que vocês estão vendo na imagem. Tá? A diferença é essa, tá bom? Então vamos continuar aqui, já deu para vocês anotarem aí, né? Normal, como foi a cirurgia, né? Esse paciente é um paciente de 54 anos que fez o diagnóstico por alteração dos exames de rastreamento, que são a técnica antisséptica normal, como qualquer cirurgia, né? Esse paciente. Ó, então, o cirurgião ele acabou de receber uma compressa. Aqui já é a técnica de enfermagem, o instrumentador, ó, devidamente paramentado. Então, aqui, ó, veja uma diferença. Ele está aqui com a roupa privativa do CC e ela aqui ela já se paramentou. Ela já está com o gorro, com a máscara, né, assim como ele. Mas, porém, ela está com o capote. Tá? O capote é o avental cirúrgico. E ela também já está com a luva estéreo. Então, por isso, ela está pegando aqui, ó, o avental estéreo, que tem toda uma forma, né, de vesti-lo, de calçar as luvas também, que vocês irão aprender a vestir o capote, calçar as luvas sem contaminar. Por quê? Tem uma forma, um preparo para que você possa saber vestir e também até na hora de dobrar, quando a gente vai esterilizar lá na central de material, tem a forma de dobrar corretamente. Até nisso, se a gente pegar um capote que foi dobrado errado, a gente já veste ele contaminado, né? Então, tem que ter bastante cuidado em relação a isso. A forma como vocês vão aprender na prática vai ser essencial aí para quando vocês estiverem no estágio, tá bom? Então, continuando aqui, ele seca as mãos, ó, aí veste ó, o avental. Por que que ele tem uma pessoa que está ajudando ele aqui atrás, ó?
porque tudo que está atrás, tanto do cirurgião como da instrumentadora cirúrgica, de toda a equipe que está envolvida no ato operatório, é considerado contaminado, tá? Então, quem está auxiliando o cirurgião a vestir o capote é a circulante, ó. Veja que ela está até sem luva aqui atrás, ó. Ah, professor, ela pode ficar sem luva aqui para poder amarrar? Pode, não tem problema nenhum, porque essa parte aqui atrás é considerada contaminada. Se o cirurgião chegar aqui, ó, e começar uma incisão, e ele virar as costas aqui para a cirurgia, contaminou toda a cirurgia, contaminou toda a cirurgia do paciente, o paciente pode vir até uma infecção. Ah, professor, mas nem triscou. Só em ele virar as costas é considerado um procedimento de contaminação. Por quê? A área externa, as nossas mãos, né? Elas não são estéreis. Então, aqui, mesmo ela higienizando as mãos, ainda ficam bactérias, ficam micro-organismos. Então, é considerado contaminado. Essa região posterior, ou seja, essa região aqui dorsal, das costas aqui, sempre vai ser contaminado. Então, nós nunca podemos virar as costas para uma cirurgia. Por quê? Primeiro que o cirurgião vai mandar a gente sair da sala na mesma hora, né? Vai expulsar a gente, não vai permitir que a gente entre mais nunca dentro do centro cirúrgico. E segundo, é essa questão que eu estou falando para vocês, que é da contaminação, né? Que uma causa vai levando a outra aí. Então, assim, em relação ao que eu estou falando para vocês, desse procedimento, tem que ter esse cuidado de fazer a antisepsia anterior da cirurgia, degermar as mãos, antebraço. Quem for participar do momento cirúrgico propriamente dito, tem que vestir esse capote, que é esse avental cirúrgico, calçar as luvas estéreis, tem a técnica do punho fechado, que é a melhor para não contaminar, e também tem a técnica de calçar as luvas estéreis sem... Ela vai calçar a luva para o cirurgião, tá? Então ela vai calçar a luva para ele. Por quê? Dessa forma, o cirurgião que vai ficar mais intimamente ligado aí ao procedimento cirúrgico, ele não vai contaminar. Então, ela já está de luva estéril, vai auxiliá-lo a calçar a luva estéril dele. Ah, professor, mas ela poderia se recusar? Não, nesse caso aí, gente, ela está adiantando o serviço e está fazendo com que o médico não contamine ao calçar as luvas estéreis, tá? O diagnóstico por alteração dos exames de rastreamento, que são toque retal e PSA, e no diagnóstico, né, dessa alteração ele descobriu um câncer de próstata, e no caso dele se determinou como sendo uma doença agressiva de grau 3 de agressividade genética. A gente está vendo aqui uma abordagem tradicional, e é uma cirurgia tão qualificada quanto em termos de resultados, como qualquer outro método desenvolvido, seja ele laparoscópico ou robótico, no Brasil, em São Paulo, nos Estados Unidos. Então, vamos lá, ó. Vamos aqui para o primeiro tempo que vocês estão vendo agora aí, ó. Primeiro tempo cirúrgico, né? Primeiro tempo cirúrgico vai ser o quê? Vai ser a diérese. A diérese, gente, vai corresponder ao que nós chamamos de incisão, que é o corte, tá? Então, aqui ele já cortou. Já fez o corte, né, com bisturi. Ele pode usar a diérese mecânica, né? E ele pode usar também uma diérese chamada diérese elétrica, que é o bisturi elétrico que ele pode utilizar, tá bom? A mecânica vai utilizar aquele bisturi frio, né? Aquele bisturi que vem com cabo, com a lâmina, e ele pode fazer o cortezinho convencional. Ou ele pode usar a diérese elétrica. Qual a diferença das duas? Uma vai só incisionar, uma vai só cortar. E a outra corta, e a outra pode fazer um procedimento de cauterização, ou seja, de conter a hemorragia. É usado principalmente em pacientes que têm um risco de hemorragia grande na cirurgia. Então, ele usa o bisturi elétrico para conter
essa hemorragia, para evitar que o paciente perda muito sangue, tenha uma perda grande de sangue, né, durante a cirurgia. Então, ele pode usar tanto o bisturi manual como o elétrico. A decisão realmente vai ser, dependendo do tipo de cirurgia. Nesse caso aqui, como é um câncer, sempre ele vai utilizar o bisturi elétrico. Por quê? Os tumores, geralmente tumores prostáticos, eles sangram muito, né? Então, o cirurgião ele não vai ser louco de usar só um bisturi manual. Ele vai usar um bisturi elétrico porque ele tem que conter a hemorragia, né, o sangramento, porque tudo aquilo que se corta, gente, principalmente quando vai invadir o tecido subcutâneo, que já tem vasos sanguíneos, né, que nesse caso, em todas as cirurgias, vai invadir, né, a segunda camada da pele, e outras camadas, né, mais internas, sempre vai acontecer sangramento. Então, na maioria das cirurgias hoje, na modernidade, está sendo utilizado o bisturi elétrico, e não mais o convencional, que é aquele bisturi manual. Somente em pequenas cirurgias, né, que a maioria dos médicos costumam utilizar, né? Quando não vai ter um risco hemorrágico grande aí para o paciente. Então, o primeiro tempo cirúrgico vai ser esse, a diérese, que é a incisão, que é o corte que é feito com bisturi, tá? Ao mesmo tempo, nós vamos ter o segundo tempo. O segundo tempo vai ser o quê, pessoal? Vai ser a hemostasia. A hemostasia é o controle do sangramento, tá? Então, se você cortou, você tem que controlar o sangramento. Professor, então eu vou controlar como? Como é que eu vou controlar esse sangramento? Eu vou controlar com as pinças hemostáticas, com gaze, com compressa, tá? E também, muitas vezes, dependendo do local onde o médico fez uma incisão, ele pode até suturar também. Controlar com sutura, ou somente com fio, amarrando. Né? Um vaso sanguíneo que rompeu, ele chega lá e amarra ali aquele fio para evitar o sangramento. Ou ele cauteriza com bisturi elétrico. O bisturi elétrico também tem a função de queimar, digamos assim, o vaso sanguíneo, cauterizando, fechando o lumen ali, né, do vaso sanguíneo. E isso faz com que controle-se aí a questão da hemorragia, do sangramento, tá bom? Então, aí temos dois tempos, ó. O tempo cirúrgico da diérese, que é o corte, a incisão que é feita com bisturi, né, com bisturi elétrico ou manual, e temos o tempo da hemostasia, que é o controle de sangramento, que é feito com pinças hemostáticas, como, por exemplo, a pinça Kelly e outras pinças, né, que nós temos, gases, compressas, né, a compressão manual, a própria mão do cirurgião também em cima do vaso sanguíneo. Então, todas essas são técnicas consideradas técnicas hemostáticas, ou seja, são técnicas de controle de sangramento, tá bom? Alguma pergunta? O senhor pode repetir de novo esse segundo ponto para mim, por favor? Então, vamos lá. Quando vai começar a cirurgia, nós temos esse preparo, ok? Vejam na imagem que eu tenho aí um cirurgião, tenho um médico assistente e tenho uma técnica de enfermagem como instrumentador. A mesa dela está toda montada, certo? Com material estéreo, ok? Eles já fizeram aquela primeira parte que eu já expliquei para vocês, que é a parte de degermação, né, das mãos e antebraços. Já fizeram também a antisepsia operatória no paciente. Então, o paciente ele está preparado para os tempos cirúrgicos, né? Que nós temos 4. Eu estou dando aí 2 tempos para vocês. O primeiro tempo cirúrgico é chamado de diérese. Diérese é o termo, né? É o termo cirúrgico utilizado para quê? Para o corte. Esse corte, gente, a gente tem como nome científico incisão, que a gente não chama cortar, né? Vocês vão aprender termos, né, técnicos, que inclusive tem em prova de concurso e vai ter nas provas de vocês convencionais, principalmente na nossa disciplina, em outras de outros professores, né, que são os termos técnicos da saúde. Então, quando você fala em uma incisão, para um profissional, o profissional já vai saber que aquilo ali se define em quê? Se define no corte, né? No corte anatômico, e vai utilizar um instrumento cortante, que nesse caso é um bisturi, tá?
Esse bisturi, novamente falando, ele pode ser manual ou ele pode ser elétrico. Qual a diferença? O manual apenas corta, apenas incisiona a pele e os tecidos corporais humanos. Já o bisturi elétrico, ele tem duas funções. Ele corta e ele também pode coagular um vaso sanguíneo. Ou seja, se você está utilizando um bisturi elétrico, no caso do cirurgião, ele está cortando um local, teve um sangramento, ao mesmo tempo ele já utiliza a outra função do bisturi elétrico, que é cauterizar o vaso sanguíneo, ou seja, conter a hemorragia. Ele aumenta ali a tensão da condutividade elétrica, queimando o vaso sanguíneo. Isso faz com que esse vaso sanguíneo seja ocluído e, consequentemente, controla-se aí a hemorragia. Tá? Então, é dessa forma aí, no caso da diérese. Né? Então, faz a incisão e aí, ao tempo, também já faz o segundo tempo, que é a hemostasia. Essa hemostasia pode ser feita com o quê? Com pinças. Como no caso, nós temos uma pinça chamada Halsted, que é a mesma pinça mosquito, que é usado para conter pequenos sangramentos. Temos uma pinça também denominada Kelly, que é usada para conter um sangramento de média complexidade, e temos outras pinças hemostáticas maiores, né? Que são usadas quando tem ali uma hemorragia maior. E, ao tempo, também temos o próprio bisturi elétrico, que tem essa função de cauterização, além das compressas. Vejam na imagem que a técnica de enfermagem, a instrumentadora, ela está pegando uma compressa, porque a compressa é bastante utilizada. E lembre-se bem, quando estiver instrumentando, tem que contar todas as compressas. O ideal também do chumaço de gás é você fazer, conforme está aí, ó, colocar só nas pinças, que é para ir para voltar, não pode ficar gás, não pode ficar compressa dentro do paciente, porque vai dar infecção e o paciente pode vir até vir a óbito posteriormente, né? Então, é um risco muito grande. Tá bom? Entenderam agora? Vamos continuar. Estados Unidos, enfim. E o interessante é que essa faixa etária, dos 50 e poucos anos, normalmente é a faixa etária que se descobre a doença. A próstata, ela está em contiguidade com a bexiga, então a gente tem uma abordagem no andar inferior do abdômen, né, para que se possa ter acesso a essa glândula. A incisão que a gente está fazendo aqui é uma incisão bem tradicional na medicina, a incisão clássica da cesariana, né, que é chamada flonestil. A gente diminuiu 7 lateral, PSA de 7, diagnóstico e rastreamento, 54 anos. Aqui está bem a diferenciação, aqui acaba a bexiga e aqui, ó, entre a pinça, está a próstata. Aqui é o canal urinário. Bem aqui embaixo é a área onde a gente tem um pouco mais de temerosidade. Aqui a gente já pode ver, é onde passam os feixes vasculonervosos, que é o grande temor da cirurgia de próstata, que é o que mantém a condição sexual do paciente no pós-operatório. E muitas vezes, quando a gente consegue diagnóstico precoce, a gente consegue ter uma glândula que ainda é solta e tu consegue cirurgicamente abordá-la sem ter a lesão desses nervos. É muito conflitante essa situação de eu ter que me operar e não sinto nada, né? E é o que a gente vê na maioria dos casos de câncer de próstata. A única alteração certa do paciente com prostatectomia radical é que ele não vai emitir mais esperma. Ele tem um orgasmo normal, sensação neurológica continua igual, porém a ejaculação em si, ele não vai emitir, porque são retiradas as vesículas seminais. Do ponto de vista de sequelas ou de complicações cirúrgicas que mais normalmente a gente tem da próstata são as alterações ejaculatórias, né?
gente vai mexer no foco da ejaculação. Isso não impõe que o paciente não tenha orgasmo, ele vai ter orgasmo normal, porque o orgasmo é uma sensação neurológica, né? Mas a condição de ejacular às vezes muda sim. Se esse homem ele tem um sêmen criopreservado previamente a esse tipo de tratamento adjuvante, eles têm um resguardo, né? Eles podem depois ser submetidos, o casal ser submetido a um tratamento de reprodução assistida pela técnica de in vitro, de tipo ICSI, e engravidar suas parceiras. Em doenças mais avançadas, por exemplo, pacientes que chegam com câncer em estágio avançado, Então, gente, aí, ó, como o próprio médico está explicando aí a questão reprodutiva, o que pode acontecer no pós-operatório, mas ele está explicando a questão da glândula. Então, o terceiro tempo, X0, vai ser o terceiro tempo cirúrgico. Por quê? Ela é considerada assim. Porque o quarto tempo vai ser justamente a união dos tecidos. Se ele abriu tudo, ele retirou a próstata, no final ele vai ter que fechar, vai ter que começar suturando de dentro para fora, que é o outro tempo que eu vou explicar para vocês, que é chamado de síntese. Então, X0, o terceiro tempo cirúrgico, é denominado de cirurgia propriamente dita. Propriamente dita. Aqui vai ser o momento da retirada, retirada da próstata, tá? Então, quando eu vou retirar um órgão, quando eu chego naquele momento que eu retiro, por exemplo, posição de esterectomia, chegou o momento que eu vou retirar o útero, aí chegou no terceiro tempo, que é o tempo chamado exérese. O termo exérese, por si só, ele já fala que ele é uma retirada de uma glândula ou de um órgão. Mas muitos livros, né, a nomenclatura aí, cirúrgica, ele denomina-se de cirurgia propriamente dita, né? Que é uma definição cirúrgica, nesse caso aí, do caso da prostatectomia. Chegou na cirurgia propriamente dita, é a mesma coisa que exérese, tá? Então, retira-se a próstata, tá? No terceiro tempo cirúrgico. No final, gente, ele vai ter que fazer a síntese. A síntese é o quarto tempo cirúrgico, tá? Esse quarto tempo cirúrgico é denominado de união dos tecidos, que nesse caso vai ser feito a sutura, né? Não é costura, vejam bem, é sutura. Não falo por aí, eita, que o fulano de tal levou não sei quantos pontos, foi costurado de baixo para cima. O termo correto, para que vocês tenham um entendimento agora, falando de centro cirúrgico, é sutura. Suturar quer dizer unir tecidos, que nesse caso eu estou me referindo ao quarto tempo cirúrgico, que é denominado de síntese. Imagine só, o cirurgião, vocês estão vendo aí, abriu, invadiu camadas, está lá na glândula, está extraindo o CA do paciente, ou seja, o câncer dele, o tumor prostático, está tirando até as vesículas seminais, porque ela pode envolver o testículo também. Muitas vezes é retirado até o testículo nessa cirurgia radical, né? Nesse caso, ele já falou que vai retirar apenas as vesículas seminais, que é por onde sai, o canal onde sai o sêmen, né? O líquido, né? Prostático e o líquido seminal, que dá origem ali ao esperma, tá? Então, nesse caso aí, a exérese vai ser a retirada da glândula e a síntese vai ser a união dos tecidos, porque o paciente não vai ficar aberto. Eu vou ter que suturar, vou ter que fechar o tecido corporal que foi incisionado, que foi aberto através de um corte pelo bisturi. Tá ok? Alguma pergunta, gente? Copiem aí esses termos aí, que tem até, inclusive, na apresentação que a gente vai fazer aí na aula 2, tá? Eu acho que vai ficar bem mais explicativo aí dessa forma. No vídeo, eu achei bem melhor. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta, meninas e meninos?
Não? Continuando. A determinação da margem cirúrgica livre faz com que tu não consiga ter uma cirurgia tão preservadora do ponto de vista anatômico. Às vezes, para tu ter uma margem livre, tu tem que sacrificar um lado do nervo, por exemplo. Isso faz com que a qualidade da ereção pós-operatória seja pior, a vida sexual do paciente seja pior. A próstata já está desconectada na sua base da bexiga, os deferentes e as vesículas seminais, né? Agora a gente vai tirar a próstata. Essa peça vai para análise, é feita uma nova biópsia, uma biópsia cirúrgica agora, que vai confirmar a doença, o estágio da doença, a localização, se ela tem margens doentes ainda ou não, que pode fazer com que tenha maior... Então, retirou o exeres, né? Agora ele está fazendo a síntese. Olha lá com a pinça lá, ó, para suturar. A gente vai para uma etapa de ressecção dos gânglios linfáticos, que são os linfonodos, que é o primeiro sítio de doença fora da próstata. Agora a reconstrução vai ser feita descendo essa bexiga lá junto à uretra, para que o paciente volte a manter a urina de via normal. Aqui o paciente está com sonda, né? Essa sonda se mantém agora no pós-operatório, até que ele tenha condição de restabelecer o controle de costura e o tempo para que amadureça essa anastomose. Ela já está começando a urinar. Está finalizada a cirurgia, o paciente, esperamos que agora tenha o resultado favorável na biópsia, recuperação do quadro clínico de incontinência, de disfunção erétil, e que tenha um bom tratamento do câncer de próstata dele. Então, meninos, o que a gente viu agora, gente, é justamente essa parte aí que envolve o que nós falamos sobre o tempo cirúrgico, tá? Olá, seja muito. Então, vamos aqui. Essa é a apresentação da aula de hoje, gente. Quando cair, a gente retorna novamente, tá bom? Tempos cirúrgicos ou operatórios. Nós vimos ali, gente, uma cirurgia prostática que envolve justamente os 4 tempos cirúrgicos ou 4 tempos operatórios. Nós temos a diérese, nós temos a hemostasia, nós temos a exérese e nós temos a síntese, tá? Que é o que nós tratamos hoje ali naquele procedimento, tá bom? Tempos cirúrgicos ou operatórios são os procedimentos ou manobras consecutivas realizadas pelo cirurgião desde o início até o término da cirurgia. Quem vai ser o início? Vocês viram que o tempo cirúrgico não quer dizer o tempo da cirurgia, e sim o procedimento ou manobra consecutiva realizada pelo cirurgião, tá? Então, tempo cirúrgico ou operatório são os procedimentos ou manobras consecutivas realizadas pelo cirurgião, desde o início até o término da cirurgia. Então, lá ele começou com a manobra de diérese, né? Fez a incisão. Posteriormente, nós já temos a hemostasia, que é o controle do sangramento. Chegou um momento que ele fez toda a dissecação do tecido, dissecou a próstata da bexiga, né? Conseguiu ali remover essa próstata do interior da cavidade pélvica. E aí chegou o terceiro momento da manobra consecutiva, chamada de exérese, né? Então, a exérese vai ser justamente essa cirurgia propriamente dita, né? Vai ser a retirada da próstata. E chegou o outro momento,
que é o momento final. Tirou a próstata, tá a cavidade toda aberta, vai ficar assim? Não, de forma alguma. Vai ter que fazer o quê? A união dos tecidos, que é feita através de fios de sutura. Nós iremos estudar essa parte aí dos fios de sutura mais na frente, mas adiantando, nós temos os fios de sutura absorvível e o não absorvível. No caso dos fios de sutura absorvíveis, que são aqueles que vão ficar no interior da cavidade, o próprio nome já está dizendo, ele vai absorver, né? Não vai causar prejuízo para o nosso organismo, tá? Então, é um fio biológico. Já aqueles que ficam na região externa da pele, aqueles sim, principalmente ali o fio de nylon, eu vou ter que retirá-lo, né? Vai ter um tempo que vai cicatrizar ali a pele e vai ter um tempo ali que é algo em torno hoje de 7 a 15 dias, dependendo da cirurgia, né? E eu vou ter que retirar esse ponto, né? Esse fio de sutura, tá bom? Então, diérese, hemostasia, exérese e síntese são os tempos cirúrgicos ou operatórios, que são essas manobras consecutivas realizadas pelo cirurgião. Tá bom? Tá aí, gente, ó. Diérese, hemostasia, cirurgia propriamente dita ou exérese e síntese. Então, tem 4 tempos cirúrgicos. Ah, professor, mas sempre eu vou ter esses 4 tempos cirúrgicos? Não. Numa pequena cirurgia, por exemplo, eu posso ter só a síntese. Digamos que você estava aí cortando aí a carne, né? Que está pela hora da morte aí, o valor da carne. Aí você estava querendo aumentar a quantidade de carne, estava pouca aí no seu almoço e cortou seu dedo. Fez um cortezinho lá no dedo, ó. Você fez uma incisão não intencional, né? Que ninguém quer cortar o dedo, né? E ali tem um corte profundo, que vai necessitar de uma sutura. Você vai passar da fase de diérese, que você não vai mais cortar seu dedo, né? Não vai pedir lá para o cirurgião cortar mais, já foi cortado. A hemostasia, com certeza, você já vai fazendo já de casa, desde o momento do acidente lá com a faca. Você não vai retirar nada, exéreses, a não ser que tenha alguma poeira, alguma lama, algo do tipo que caiu dentro do dedo, né? A faca estava com alguma outra coisa, você retira ali algo que caiu na incisão não intencional. Mas muitas vezes, gente, você vai fazer apenas a síntese. Você não, né? O médico lá vai só suturar. Ele vai, respondendo a pergunta da colega anteriormente lá, vai usar um polvidine ou a clorexidina, vai limpar o local, o ferimento, né? Pergunta também sobre a questão da vacina do tétano, se já foi vacinada, se já está com esse histórico vacinal aí em dias, e aí faz apenas a síntese, tá bom? Então, nesse caso aí da síntese, nós temos essa parte aí que eu falei para vocês, de união dos tecidos, tá bom? Então, temos aí esses 4 tempos cirúrgicos. Não quer dizer que eles vão aparecer em todas as cirurgias, somente nas cirurgias convencionais, principalmente as cirurgias de grande porte, ok? Então, vamos aí para a diérese. Primeiro tempo cirúrgico. Consiste na separação dos planos anatômicos ou tecidos, né? Para possibilitar a abordagem de um órgão ou região. É o rompimento da continuidade e contiguidade dos tecidos. Isso aqui, gente, nada mais é do que o conceito de incisão, que é o mesmo que o corte anatômico, né? Você vai o quê? Você vai separar ali o plano anatômico através de uma incisão, de um corte, né? Na região, tá bom? Vamos ver aqui, tem alguma pergunta aqui da colega de vocês? Não apareceu o bate-papo. Cadê? Tem que sair aqui da apresentação, peraí. Professor, Oi, pode perguntar, no áudio fica melhor. é só se esse slide, para saber se esse slide vai ser colocado no grupo, só isso. Já coloquei, vou colocar em PDF, acho que eu coloquei só em PowerPoint, eu coloco em PDF também, tá bom? Daqui a pouco eu converto ele aqui e aí mando em PDF para vocês, tá?
Tá ok. Aí vamos continuar aqui. Então, essa diérese, que é essa incisão, ela pode ser mecânica e ela pode ser física. Então, vocês vão lembrar da diérese, lembre do corte. Só que você não vai falar cortar. Isso aí é para ficar no seu inconsciente aí, tá? Você vai ter esse inconsciente que saber que existe a diérese, que é o corte anatômico, tá bom? Quais são os tipos de diérese? Nós temos a diérese mecânica e a física, como eu já falei, né? Então, diérese mecânica, nós temos a punção, que é a introdução de uma agulha ou trocache no tecido, separando-o sem, contudo, seccioná-lo. Então, existe, em muitos casos aí, uma diérese mecânica somente por punção. Um exemplo, eu quero fazer uma punção do pulmão. Tem como fazer? Somente usando uma agulha, um trocar? Sim. Isso é uma diérese, porque rompeu a contiguidade do tecido, né? O tecido foi rompido. Quando o tecido é rompido, o termo é diérese. O fato dele ser mecânico ou físico vai ser essa diferença. Mecânico, eu vou utilizar um instrumento, vou utilizar a minha força. Por exemplo, eu vou usar uma agulha. Só a agulha por si só, ela não vai romper. Eu vou ter que utilizar a minha mão com a minha força para introduzir a agulha. Do mesmo jeito, o bisturi manual. O bisturi manual e até mesmo o elétrico, ele não corta sozinho. Ele vai ter que utilizar a parte mecânica, ali no caso do cirurgião, né, do médico, para poder introduzir aquele instrumento no paciente. Então, o mecânico, a diérese mecânica tem esse termo mecânico justamente por isso. Vai utilizar uma força, tá? Uma força para introduzir o instrumento. E vai utilizar um outro instrumento, que no caso pode ser uma agulha, um trocar, ou pode ser o próprio bisturi, tá bom? Então, é o procedimento realizado com a finalidade de drenar coleções de líquidos, né? Nesse caso aí da punção, ou coletar fragmentos de tecidos ou líquidos orgânicos para exames diagnósticos. Isso é muito realizado, gente, em biópsias, né? Vai fazer uma biópsia da mama, vai fazer uma biópsia do pulmão, o procedimento que é indicado aí, na maioria dos casos, é a punção. Primeiro faz a punção, faz a biópsia, verifica se é câncer, se não é câncer, se for câncer, qual é o tipo de tumor, e aí o médico vai decidir qual a melhor forma de tratamento. Já inicia com um tratamento cirúrgico, ou se inicia com a radioterapia, ou com a quimioterapia. No caso do vídeo que nós vimos hoje, nós temos ali uma cirurgia prostática radical, que era um câncer, né? O paciente estava com câncer prostático, foi retirado tanto a próstata quanto a vesícula seminal, tá? Então, nesse caso ali, inicialmente, ele fez um exame, não por punção, ele fez um exame de imagem, né? Para verificar ali a condição do tumor, né? E aí o médico já indicou o tratamento cirúrgico. Mas em outras regiões, gente, a gente faz primeiro uma punção, como no caso do pulmão, como no caso das mamas, né? Faz uma punção, verifica ali como é a questão do câncer, ou se não é câncer, se realmente uma hiperplasia, e aí o médico é quem vai decidir o melhor tratamento a ser realizado. Então, na diérese mecânica, continuando, eu posso também... Oi, pode perguntar. Professor, esse tipo de diérese mecânica, ele também varia de acordo com o estado de saúde do paciente, no caso, o tipo de doença, essas coisas também, né? Isso, vai depender não só disso, mas também da localização. Um exemplo, na próstata, eu não faço punção na próstata, né? Eu não vou fazer a punção, porque é uma cavidade muito próxima da bexiga, e se eu romper a bexiga, é um órgão que, infelizmente, ele não pode ser suturado. Então, vai ficar com prejuízo anatômico para o paciente para o resto da vida. O paciente teria que ficar de sonda, por exemplo, a vida toda. Então, não é feita a punção por conta do risco, né? É feita punção aonde? No pulmão, é feita punção de um tumor de pele, que tenha lá um líquido viscoso, uma massa. É feita uma punção aonde? Na mama, pode ser feito. Então, tudo vai depender da localização e também do tipo, né, de doença que o paciente tem, né?
tudo tem que ser investigado e bem esclarecido, e quem toma essa decisão não somos nós da enfermagem, sempre vai ser um médico assistente, né, que vai ser responsável por isso, tá? O procedimento aí é um procedimento médico, a gente só apenas acompanha e ajuda no procedimento, mas não é um procedimento do nosso respaldo técnico, né? É um procedimento médico, tá bom? Então, o outro tipo de diálise mecânica que nós temos aí é a secção. Seccionar significa dividir, cortar tecidos, né? Fazendo uso de material cortante, como tesoura, a serra, uma lâmina ou bisturi elétrico. Então, seccionar, vocês vão lembrar sempre de dividir. Ali, quando tem um corte, você divide um lado da pele para o outro lado, porque as bordas, né, do tecido vão ficar afastadas uma da outra. Então, quando você secciona, você está utilizando um instrumento cortante, que pode ser uma tesoura, pode ser uma serra, pode ser uma lâmina de bisturi, ou pode ser o próprio bisturi elétrico, tá bom? Na divulsão, gente, eu tenho o quê? Divulsionar significa afastar os tecidos nos planos anatômicos sem seccionado, utilizando tesoura romba, pinça, tenta-cano e afastador. Essa divulsão, gente, eu quero que vocês anotem aí. Significa dissecar. Então, quando vocês ouvirem o cirurgião falando, agora eu vou dissecar, ou tem um tempo que nós vamos fazer uma dissecção, significa divulsionar. Exemplo, eu só secciono somente pele, tá? Pele tem 3 camadas, né? Tem uma epiderme, a derme e a hipoderme. Então, ele vai seccionar somente a pele. Ah, professor, então as camadas debaixo da pele, o que é que ele faz? Ele faz a divulsão. Aí ele vai utilizar umas outras pinças, uns outros materiais, para não prejudicar a anatomia das camadas internas, que são bem mais delicadas do que a nossa pele. Então, lá ele faz apenas o quê? O afastamento do tecido sem cortar. Ah, professor, e como é isso? É uma técnica de secação, né? De secar o tecido sem cortar, apenas afastando dos outros órgãos. Exemplo, a divulsão que ele realizou nessa parte aí que foi explicada hoje no vídeo foi separar a próstata de quem? Dos órgãos que estão ao seu redor, como no caso da bexiga. Então, ele seccionou a pele, começou a divulsionar debaixo da pele, divulsionou a bexiga da próstata, divulsionou toda a próstata de todo o conjunto ali, da uretra prostática, do tubo deferente, da vesícula seminal. Então, ele conseguiu divulsionar sem cortar, tá? E aí retirou a próstata e, por conseguinte, ele tem que fazer o que nós chamamos de síntese. Aí ele começa a fechar o plano anatômico. Por quê? Nesse caso, a bexiga vai ficar mais baixa do que era normal, né? Vai voltar aí para próximo da uretra peniana, para que o paciente possa voltar a ter as suas condições urinárias presentes no pós-operatório, depois de toda a evolução clínica dele, cirúrgica, né? E aí ele poder voltar a urinar novamente, tá? Então, a técnica que foi usada foi essa aí, explicando aí como exemplo o vídeo, ok? Nós temos um outro tipo de diálise mecânica, por exemplo, a curetagem. Infelizmente, gente, quando a pessoa perde aí um bebê, né? Infelizmente, em condições, né? Que a pessoa estava esperando aí um filho, né? De uma forma, sem ser nas questões que envolvendo estupro, né? Violência da mulher, é feito o procedimento de curetagem, né? No aborto, né? A curetagem é o quê? É a raspagem da superfície do órgão com auxílio da cureta. A cureta, gente, é um instrumento parecido com a colher, né? Possui umas bordazinhas cortantes ao redor dela, mas, porém, ela tem ali no seu centro uma espécie ali de cuba, né? Uma colherzinha para ir coletando a secreção ali, nesse caso, falando do útero, né? Então, tem ali a raspagem ali do útero, né? Raspa o útero por completo, faz essa limpeza. Por quê? Se ficar restos de fetos, restos de algum
resto de aborto, a paciente pode ter infecção. Então, por isso, esse procedimento de curetagem, ela é realizada, tá? Para evitar uma posterior infecção nessa paciente. Então, curetagem, vocês vão lembrar de raspagem. Utiliza-se aí uma cureta, tá bom? Temos um outro procedimento que é chamado de dilatação. Dilatação é o processo através do qual se procura aumentar o diâmetro de canais e orifícios naturais. Exemplo, a dilatação da uretra, tá? Geralmente, a pessoa está com a uretra constrita, ou seja, está com um canal muito estreito, né, sem conseguir urinar. O que é que o urologista faz? Ele utiliza um dilatador. Né, ele coloca ali um instrumento que, na realidade, é um ferro, né, no formato do pênis, né, uma espécie de vareta, né, de ferro. E ali coloca dentro da uretra peniana, aí vai aumentando ali, dilatando o diâmetro do canal até chegar, muitas vezes, ali na uretra prostática, tá? Isso aí faz com que dilate a uretra, tá bom? Uma outra técnica de diérese mecânica é o descolamento, né? O descolamento, ele consiste no quê? Na separação dos tecidos de um espaço anatômico virtual, como, por exemplo, o descolamento da vesícula do leito hepático. Descolar significa separar o tecido de um espaço anatômico virtual. Nesse caso aí, lá, gente, no leito hepático, tem uns vasos sanguíneos, né? Então, uma vesículazinha, que a vesícula... Como é? Agora vem sair da memória, a vesículazinha aqui. É a vesícula que faz o tratamentozinho da nossa bile, né? A vesícula biliar, tá bom? Então, ali ele vai descolar do leito hepático, que é o leito que tem os vasos sanguíneos, e aí descola essa vesícula biliar, tá? E aí separando, nesse caso da cirurgia chamada colecistectomia, né? Que é a retirada da vesícula, tá bom? Então, continuando aqui. Do ponto de vista físico, não mais mecânico, a diérese pode ser o quê? Térmica por crioterapia, ou seja, vai utilizar, nesse caso aqui do físico, gente, sempre ponto de calor. Físico, lembre bem da física mesmo, né? Da disciplina. Vai utilizar o físico, vai utilizar o quê? Vai utilizar a temperatura, nesse caso aí. Nesse caso, nós vamos utilizar o calor e o frio. Então, a diérese, nesse caso, do ponto de vista físico, ele pode ser térmica, ou pode ser por crioterapia, ou pode ser por laser. Tem cirurgia laser? Tem. É utilizada apenas essa diérese física, né? Tem cirurgia que vai utilizar a temperatura, baixa temperatura, que é a crioterapia? Sim. Tem cirurgia que utiliza a térmica, o calor, fonte de calor? Sim, no caso do bisturi elétrico, utiliza fontes de calor, tá bom? Então, na diérese térmica, nesse tipo de diérese, é empregado calor, cuja fonte é a energia elétrica. Um exemplo, o bisturi elétrico. A propriedade do bisturi elétrico é o quê? É cortar e também cauterizar o vaso sanguíneo. Então, quando ele corta e ele também cauteriza, né? Então, ele faz o que nós chamamos de cauterização, tá bom? Então, corta e cauteriza o vaso sanguíneo. E a diérese por crioterapia? Oi, pode perguntar. Cauterização, no dizer popular, o que seria mais ou menos? Pode perguntar novamente, por favor. Eu estou perguntando, cauterização, como no dizer popular, vamos dizer assim. O que seria exatamente? Seria queimar o vaso sanguíneo. Queimar mesmo, do ponto de vista literal. Não vai queimar ocasionando prejuízo, vai queimar apenas no localzinho onde está saindo sangue, no vaso, entendeu? E queimando o vaso, ele oclui o vaso e impede o sangramento. É isso, tá?
Então, continuando aqui, diérese por crioterapia consiste no resfriamento brusco e intenso da área que vai ser realizada a intervenção cirúrgica. Por exemplo, utiliza-se o nitrogênio líquido, né? Ele é uma substância química aí que vai dar menos grau negativo, né? Então, vai ficar abaixo de 0 local, né? E aí faz com que aquele local tenha uma refrigeração adequada para o procedimento chamado de crioterapia. Crioterapia, tá? Nós temos a diérese também por laser. O raio laser corresponde a ondas luminosas em raios infravermelhos concentrados e de alta potência. No caso aí, gente, nós temos cirurgia a laser, vamos falar especialmente aí na área urinária, né? Por exemplo, o cálculo renal. Muitas vezes ele pode ser realizado somente um procedimentozinho a laser, né? É menos indolor do que o procedimento padrão, né? Então, o laser ali é obtido a partir de materiais em estado sólido, líquido ou gasoso, sendo cada tipo aplicado em diferentes especialidades médicas. Nesse caso, eu estou falando do aparelho urinário, né?